Nessa aula, vamos falar do sistema nervoso e do tecido nervoso. Estamos vendo histologia animal, vimos tecido epitelial, vimos tecido muscular, estamos no penúltimo tecido, que é o tecido nervoso, que compõe o sistema nervoso. Então, essa aula, ela é uma aula 2 em 1, tá? Eu vou puxar o conteúdo do terceiro ano também, porque isso cai bastante no Enem, também cai nos vestibulares e é bem interessante. Vou dividir em duas partes, tá bom? Então, vamos lá. Espero que vocês já estejam aí com o slide em mãos, ou com ele copiado numa folha, caneta de cor diferente. Vamos matar a saudade aí das nossas flechinhas, tá? Aguenta firme, vão ser duas partes. Começando então. O tecido nervoso. Ele tem origem na ectoderme. Deixa eu achar aqui a minha setinha. Tá aqui, flechinha nessa palavra ectoderme. É folheto embrionário, tá? Ectoderme, folheto embrionário, lá do embrião. Então, o tecido nervoso, ele é muito importante. Por que ele é importante? Ele flechinha aí no tecido nervoso. O que você vai colocar? Coloca assim, capta os estímulos e os interpreta e dá uma resposta. Então, o que são estímulos? Vamos lá, capta os estímulos, vírgula, interpreta e dá uma resposta. Ó, o fato de vocês estarem me ouvindo é um estímulo. O fato de vocês estarem vendo essa imagem no celular, no computador de vocês, a imagem é um estímulo. O cheiro, o toque, a dor, tudo isso são estímulos que são captados de fora para dentro pelo tecido nervoso, interpretados, ok? E aí é gerada uma resposta. Mas é tudo muito rápido, é tudo muito rápido. Então, o que compõe esse tecido nervoso? A gente conhece muito os neurônios, né? Os neurônios é o bambambam aqui do tecido nervoso, mas também tem as células da glia, ou neuróglias, flechinha aí nos células da glia. Coloca assim, dão suporte aos neurônios. Ah, mas o que é isso, professora? Dar suporte é ficar em volta, é ajudar, é facilitar a vida dos neurônios, tá? Então, a gente começa falando das células da glia e depois a gente fala dos neurônios. Fica aí comigo. As células da glia, então, elas são mais numerosas ainda do que o próprio neurônio e elas são divididas em 3 subtipos: os astrócitos, os oligodendrócitos e microglia ou micróglia. Vamos lá, o que é mais importante aqui? Os astrócitos, que está aqui, ó, que tem esse formato aqui, parece uma estrela mesmo, o que faz? Tem a ver com a cicatrização do sistema nervoso central. O que é SNC? Flechinha nisso. Sistema nervoso central. O que envolve? O que tem nesse sistema nervoso central? O teu cérebro, que fica no encéfalo. A gente vai falar mais sobre isso depois, tá? Então, por enquanto, só coloca aí, sistema nervoso central, que é igual a encéfalo, com C, mais medula espinhal, certo? Então, os astrócitos, eles ficam em volta desses vasos sanguíneos e protege, ajuda a cicatrizar, ajuda a reduzir qualquer dano que tem ali na vascularização dos vasos sanguíneos que envolve o teu cérebro, tá? O cérebro é um órgão muito exigente, ele precisa de muito sangue o tempo todo, nutrientes, oxigênio para trabalhar. O segundo tipo de células aqui da glia são os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos, eles podem formar o que se chama de bainha de mielina, flechinha nessa palavra, bainha de mielina. Mielina, coloca aí, é uma gordura que tem nos neurônios. A gente já vai falar mais sobre isso, só vai aquecendo a turbina aí, é uma gordura. E também essas células podem formar as células de Schwann ou Schwann, tá? Que ficam em volta. Então, essas células vão se enroscando em volta dessa região do neurônio e formam essa estrutura chamada células de Schwann. E o terceiro tipo de glia são as micróglias, responsável pela fagocitose. O que é isso? Fago, flechinha nisso, quer dizer comer, citose, célula. Então, elas fagocitam resíduos, fagocitam restos, coisas que podem estar ali em volta dos neurônios e atrapalhando aí os neurônios. É como se fossem as faxineiras, anota aí, fazem a limpeza. E agora a gente vai falar dos nossos neurônios.
Os neurônios, a gente nasce com estoque a mais, né? Mais ou menos aí 100 bilhões. Podem anotar aí. Há controvérsias nesse número, há estudos apontando que os homens nascem, inclusive, com uma taxa de neurônios um pouco maior, mas não fiquem se achando, não. Os neurônios a gente nasce já com essa quantidade a mais, porque ao longo da vida, naturalmente, eles vão perdendo função, vão envelhecendo, vão morrendo, tá? Então, como são células altamente especializadas, elas não se multiplicam. Há estudos apontando que determinados neurônios em algumas áreas podem recompor alguma lesão, mas isso ainda é tudo muito novo, relativamente novo, não, tem pesquisas apontando para essa linha, tá? Mas vamos lá, os neurônios são altamente especializados. São células permanentes, que se diz, podem anotar aí, células permanentes. São células que a gente nasce com um estoque a mais, porque elas não ficam fazendo mitose e se substituindo, como acontece nas células da pele, por exemplo. Os neurônios não são assim, são células muito sofisticadas. Então, partes do neurônio, isso é importante, fica comigo, vamos lá. Olha para cá. Essas ramificações mais curtas são chamadas de dendritos. Repete aí comigo, dendritos. Aí você tem aqui o corpo celular, onde fica o núcleo, o DNA, porque a gente é uma célula, né? A gente está falando de célula. Aqui tem organelas. Aí você tem esse prolongamento aqui, ó, chamado axônio. E aí esse axônio, ele vai se bifurcar, ó, vai se ramificar nessa região aqui, região terminal do axônio, certo? Aqui nessas pontinhas aqui, ó, tem vesículas, tem bolsas cheias de hormônios químicos, que a gente vai falar depois. Então, olha só, um estímulo, um som, um gosto, um toque, o neurônio, o que ele faz? Ele capta e ele transmite. Então, essa captação é sempre assim, é dendrito, corpo celular, axônio. Repete comigo dendrito, corpo celular e axônio. Então, anota aí, ó, a flechinha. Dendrito é o número 1, ele capta o estímulo. Aí ele passa para o corpo celular, que é o número 2, e passa pelo axônio, ó, a flechinha aí no axônio, que é o número 3. Então, é assim o sentido, tá, do estímulo. É dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Seguindo. Ó, aqui tem mais um slide te dando uma definição de cada parte, né? Então, você tem aí os dendritos, prolongamentos muito ramificados, certo? Você tem o corpo celular, onde fica o citoplasma, e você tem o axônio. O axônio é o seguinte, pode anotar aí, ó, pode ter de milímetros até 1 metro de comprimento. É uma célula, é microscópica, mas você pode ter um neurônio, deixa eu achar minha seta, que nasce aí na tua medula espinhal e o axônio percorre toda a tua perna e vai terminar lá na ponta do teu pé. Então, olha que interessante. É uma célula microscópica, mas o axônio pode ter até metros de comprimento, até 1 metro de comprimento. Aqui é um slide falando assim, mais especificamente do corpo celular, a gente não vai entrar muito em detalhes, tá? Mas aqui, por exemplo, o RR é o retículo endoplasmático rugoso, você tem a mitocôndria, que é uma organela que dá energia, o retículo rugoso produz proteínas aqui para esse neurônio, aqui você tem o liso também, mas não vamos ficar falando muito nisso. Aqui, novamente, falando dos dendritos, ramificações que recebem, ó, circula isso, recebem um impulso nervoso. Isso aqui não é foto de uma árvore, não, tá? Isso aqui é uma imagem de um exame de um cérebro, e aqui você tem os dendritos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O que acontece quando a criança nasce? A criança, quando ela nasce, quanto mais ela for estimulada, maior essas ramificações dos dendritos. Ó. Por isso que uma criança ela não pode ficar só na frente da televisão e na frente do computador ou da tela do celular, que é uma briga que eu tenho com a minha pequena. A criança ela tem que brincar, ela tem que desenhar, ela tem que cantar, ela tem que conviver com cachorro, com outras crianças, com adultos.
É um grave engano o pai achar que o filho é inteligente porque vai lá com o dedo e clica na tela. Isso aí até um cachorro já está aprendendo a fazer, tá? Então, se você tem um irmão e a sua mãe acha que seu irmão é um gênio porque aos 2 anos de idade, 1 ano de idade, já vai com o dedinho, ele só está reproduzindo uma imagem que ele vê do pai, da mãe ou de alguém. Isso não tem nada de genialidade, tá? A inteligência humana, ela tem que ter várias experiências e a gente está, talvez, matando uma geração inteira, tá? Deixando a criança horas a fio na frente de uma tela, deixando de desenvolver o cérebro dessa criança, tá? Futuros pais. Então, quando vocês tiverem crianças, lembrem dessa aula. O axônio, então, como eu falei, o axônio, ele transmite esse impulso e ele tem, então, essa bainha que é de mielina, né? Essa gordura, que a gente já vai falar a importância dessa gordura aqui, tá bom? Vejam que tem pontos que não tem essa gordura. Esse ponto aqui é chamado de nódulo de Ranvier. A gente vai falar mais sobre isso depois. Ó, o impulso nervoso, ele sempre vai nessa direção, ó. É unidirecional, flechinha nisso. Uni quer dizer um, direcional, óbvio, direção. Então, é dendrito e passa pelo axônio, ó. Dendrito e passa pelo axônio. Bom, aqui tá a bainha de mielina que eu falei para vocês. Deixa eu achar aqui, ó, a bainha de mielina e os pontos que não tem essa gordura, essa mielina, que é chamado de nódulos de Ranvier. O que que acontece? Essa mielina, que é uma gordura, ela é um isolante elétrico. Então, flechinha aí no mielina. Gordura que funciona como isolante elétrico. Como assim, professora? Tudo vira literalmente eletricidade dentro do teu corpo, tá? Então, o som, o toque, a imagem, tudo isso é um estímulo que acaba virando impulsos elétricos ou impulsos nervosos. Só que quando o impulso chega aqui no axônio, onde tem a gordura, ele pula, ele salta, tá? Então, o que que faz a bainha de mielina? Ela acelera, sublinha isso, circula isso, acelera a propagação do impulso, ok? Então, quando o impulso chega aqui, ó, ele salta, salta. Então, faz com que o impulso passe rapidamente. Tipos de neurônios, isso é importante, pessoal, anota aí. Então, nós temos 3 tipos, leiam comigo, junto comigo, bem bonitinho. Neurônios sensoriais ou aferentes, vamos lá. Neurônios motores ou eferentes e os neurônios associativos ou interneurônios. Circula inter. Inter aqui não é o teu time, não, é entre neurônios. Então, os neurônios sensoriais conduzem o estímulo da periferia para o centro. Eles captam a sensação. Anota aí, ó, sensoriais. Captam o estímulo, a sensação. O toque, o cheiro, a imagem, a dor. Tá? Os neurônios motores, motor aqui para biologia vem de movimento. Eles vão dar a resposta. Então, os sensoriais captam a sensação e os motores vão dar a resposta a essa sensação. E os intermediários vai fazer a conexão entre esses dois, certo? O que é um nervo, tá? Nervo é o seguinte, lembra, sabe assim, cabo de notebook ou cabo lá do teu carregador de celular, o cabo de telefone, que a tua geração não conhece mais telefone fixo? O que acontece? Os axônios, aqueles prolongamentos de neurônios, eles podem ficar envoltos por tecido conjuntivo. Igual um cabo, sabe? Quando você pega um cabo e corta aquela parte de fora, dentro é cheio de fiozinho. Isso é um nervo, tá bom? Então, ele é um conjunto de prolongamentos envolvidos por tecido conjuntivo. Então, anota aí, nervos, flechinha. Lembra um cabo telefônico, um cabo de telefone, tá? Então, ele é prolongamentos de neurônios com tecido conjuntivo em volta. E aí você tem, tá? Esse tecido envolvendo esses prolongamentos. Então, nosso corpo é cheio de nervos, tá bom? Então, os neurônios, eles vão se ramificando e vai formando esses nervos. Olha só, você é todo inervado. Você sente o toque, o calor, o frio,
tudo ao longo do seu corpo. Que bom, né? E aí a gente sabe o que está acontecendo em volta. Bom, o que é uma sinapse, tá? A sinapse é uma zona de comunicação entre dois neurônios, ou entre um neurônio e um órgão efetuador. Como assim? Então, sinapse, flechinha aí na sinapse. Coloca aí, ó. Comunicação. Comunicação. O que acontece? O que seria esse órgão efetuador? Flechinha nisso, coloca aí. Pode ser um músculo, pode ser uma glândula, tá? Um músculo da boca, um músculo de dentro do teu corpo, uma glândula que produz suor, uma glândula que produz leite, uma glândula que produz um outro hormônio dentro de você. Então, o neurônio ele está conectado aí com o teu músculo e com as tuas glândulas. Normalmente não existe contato físico entre dois neurônios. Sublinha isso, ó, não existe contato físico. Então, olha só, aqui você tem uma sinapse. Olha quantos neurônios. Olha aqui a minha setinha, ó. Aqui tem um neurônio, aqui tem outro neurônio, aqui tem outro neurônio. Então, o que acontece? O dendrito, lembra do dendrito? Ele capta o estímulo. O axônio transmite até o próximo dendrito de outro neurônio. Ele capta, passa pelo axônio, olha a seta, e transmite até o dendrito do outro neurônio. É sempre assim, ó. É dendrito, axônio, dendrito, axônio. Nunca é axônio, axônio, nunca é dendrito, dendrito, tá? É dendrito, axônio. Agora, tipos de sinapse. Pode ser 3 tipos. Sinapse neuroneuronal, sinapse neuromuscular e sinapse neuroglandular. O que é neuroneuronal? É uma sinapse, coloca aí, entre dois neurônios, flechinha nisso. Coloca aí, entre dois neurônios. O que é neuromuscular? Eu estou indo rápido porque no vídeo aqui tu pode pausar, né? Tu pode voltar no que eu estou falando. Neuromuscular, flechinha nisso. Vamos lá. É entre neurônio e o quê? O que tu acha? Neuromuscular. Neurônio e músculo. Isso aí. E a neuroglandular? Neurônio e glândula. Então, essa sinapse ou é de neurônio para neurônio, ou é de neurônio para músculo, ou é de neurônio para glândula, certo? Aí o que acontece? Lá na ponta do axônio, olha aqui para minha setinha, ó. Lá na ponta do axônio tem umas vesículas, umas bolinhas, tá? E aí nessa ponta, ó, aqui tá ampliado, ó. Dentro dessa ponta tem esses botões aqui, ó, chamados de botões sinápticos. Aqui dentro é cheio de hormônios químicos ou neurotransmissores, que a gente vai falar daqui a pouco, ó. São extremamente importantes, porque quando passa o impulso nervoso aqui, essas bolsas, essas vesículas, elas vão se abrir e vão liberar esses hormônios químicos, que a gente já vai ver, tá? Essas vesículas sinápticas, ó, olha o nome delas. Então, é importante para o estímulo passar de um neurônio para outro, ou entre neurônio e músculo, essas vesículas aqui, a atuação dessas vesículas. O que são os neurotransmissores? Flechinha nisso. Neurotransmissores ou hormônios químicos do cérebro, tá? São substâncias muito importantes que o teu cérebro, os teus neurônios produzem. E então aqui você tem, ó, deixa eu voltar aqui, que ele passou, desculpa. Aqui você tem novamente, né, aquela ramificação final lá do axônio, que eu falei para vocês, e aqui está ampliado, ó. Essa região aqui é chamada a fenda sináptica, a sinapse, e aqui tem essas vesículas que vão liberar essas substâncias chamadas de neurotransmissores, que vai ajudar na propagação do impulso que está saindo do neurônio e está indo para o lugar que ele vai agir, ó. Aqui tá os canais receptores. Isso aqui pode ser um outro neurônio, isso aqui pode ser um músculo, isso aqui pode ser uma glândula, tá? Então, esses hormônios químicos ajudam, tá, na transmissão desse impulso, porque o neurônio não está em contato físico com outro neurônio, mas ele tem essa ligação química aqui, ó, ok? Então, alguns neurotransmissores importantes, ó,
Tem vários, mas aqui foi colocado os principais: dopamina, serotonina, endorfina, adrenalina e GABA. Vou falar aqui da serotonina, flechinha aí nessa palavra, serotonina. É o hormônio químico da felicidade. Então, uma pessoa com depressão, ela pode estar com baixa produção de serotonina. É um desequilíbrio bioquímico do cérebro dela, certo? A gente já sabe que o sol e o açúcar estimulam a produção de serotonina. Então, pessoas que não pegam sol, que trocam o dia pela noite, são pessoas naturalmente mais deprimidas, para baixo, pessoas que fazem dietas muito restritas, que cortam açúcar ou muito açúcar, ficam mais mal-humoradas, tá? A endorfina, flechinha aí na endorfina, é liberada na atividade física, por exemplo. E também, olha só, sabe os likes lá do teu Instagram? Sabe os likes do Facebook da tua mãe? Porque a tua geração já não usa mais Facebook, só a tua mãe? Pois é, os likes liberam endorfinas. E isso vicia, tá bom, pessoal? Vicia. Então, gente que fica postando no store lá do Instagram todo dia, sei lá, o cachorro fez cocô, bota lá no store, né? Comer um pão d'água com margarina, põe lá no store. Essa vida aí, que eu sou meio crítica. Eu também tenho Instagram, mas eu me policio. Vicia, tá? Então a pessoa fica viciada por curtidas, por likes. Fica igual droga. E vamos falar da droga também rapidamente aqui. O que faz as drogas? As drogas, elas fazem você liberar estoque de serotonina de uma vez só. Sabe aquele teu amigo no show lá do verão, que tomou a balinha lá, a droguinha sintética, que é bem perigosa, que ficou pulando igual um cabrito, assim? Pois é, o neurônio dele, ó, liberou serotonina de uma vez só. Só que quando a pessoa faz uso disso e abusa, ela vai gerando um grau de dependência, ela vai querer cada vez mais doses para ter cada vez mais liberação de serotonina, para ficar cada vez mais feliz e ter aquela sensação da primeira viagem. E aí o organismo vai pedindo mais e mais drogas, cada vez em maiores doses. Então é bem perigoso isso, né? A gente pode se divertir sem necessariamente estar drogado. Isso é um perigo. Tem uma série de histórias aí de jovens que inclusive foi experimentar pela primeira vez e teve parada cardiorrespiratória, tá bom? Que morreu, e outros que ficaram no fundo da cama porque faltou oxigênio no cérebro. Aí agora usa fralda, não fala, não anda. Então não é brincadeira isso aí, pessoal. Uso de drogas, né, a maconha, que afeta o cérebro, a memória, né, as drogas sintéticas e outras mais, é um perigo. Fica longe disso, galera. E essa aqui eu vou deixar para a parte 2, porque esse vídeo já ficou grande, tá? Vou encerrar a parte 1, a parte 2 eu começo daqui.